Sem a menor dúvida, a NBR 5410 é a norma mais importante quando se trata a respeito dos critérios utilizados para se fazer um projeto de uma instalação elétrica residencial, comercial ou industrial. Mas ela não é a única norma relevante. Há outras mais que tratam, em especial, da forma como a gente se comunica com as outras pessoas, que tratam a respeito de simbologia e do próprio desenho que a gente deve fazer. É a respeito disso que eu trato na aula de hoje. A aula de hoje, portanto, ela serve muito para quem é profissional da área ou para quem quer ser profissional da área. Se você é simplesmente uma pessoa curiosa, um aluno curioso, a aula talvez seja um pouco chata para você, porque eu me refiro bastante ao que as normas determinam para a gente. Mas não há o que fazer. É a única forma da gente fazer um projeto que se assemelhe minimamente a um projeto feito pelas empresas que tratam a respeito de projetos de instalações elétricas de forma profissional. Então, vamos direto para a aula para eu lhe mostrar a respeito das normas mais importantes. Hoje veremos as principais normas, então vamos a elas. A principal norma que a gente fará uso, sem a menor dúvida, será a NBR, ou melhor, a ABNT NBR 5410. A NBR 5410, ela trata sobre as instalações elétricas de baixa tensão, que é o nosso universo, afinal de contas, trataremos no começo do nosso curso de instalações elétricas residenciais. As recomendações dessa norma são para garantir perfeito funcionamento dos equipamentos, assim a gente garante que, ao cumprir essa norma, estejamos fazendo um circuito que atende à necessidade de alimentação dos equipamentos que a gente vai fazer uso, assim como a gente garante também segurança para as pessoas e para os animais. A norma se aplica às edificações residenciais, que é o nosso foco, e também às comerciais e industriais. Ou seja, ao aprender os procedimentos baseados nessa norma, além de você aprender como se faz projetos residenciais, já aprendeu os princípios sobre os projetos comerciais e industriais, que têm, obviamente, suas peculiaridades. Um projeto de instalação ou edificação comercial vai ter, provavelmente, uma escada rolante. Da mesma forma que um projeto industrial deve ter um motor de indução trifásico de maior potência. Então, você deve aprender as edificações residenciais primeiro e depois extrapolar esses conhecimentos para instalações comerciais e industriais. A norma se aplica também a áreas descobertas externas à edificação. Por exemplo, o quintal da sua casa. O quintal da sua casa é uma área descoberta na qual o projeto a ser feito de instalação elétrica, de iluminação, por exemplo, e tomadas, está coberto por essa norma. Trailers, campings, marinas e análogos também são cobertas por essa norma. Então, a instalação elétrica de um trailer, onde as pessoas habitam, inclusive o trailer se assemelha muito a uma casa móvel, não é isso? Um camping, no qual as pessoas colocam barracas e obviamente precisam de iluminação e tomada, assim como marinas, no qual você coloca barcos. As pessoas também chegam a habitar nas marinas, a depender do tipo de marina. Tem marinas que as pessoas têm barcos e habitam naqueles barcos. Outro tipo de instalação que é coberta por essa norma são instalações provisórias. Se você for contratado para fazer o projeto elétrico ou atuar num canteiro de obra, saiba que toda a parte elétrica é coberta por essa norma. Então, o canteiro de obra também é coberto. Outra instalação provisória muito comum são as exposições, onde as pessoas e empresas fazem exposições dos seus produtos. Essa instalação provisória deve ser feita seguindo as recomendações da norma NBR 5410. O que é baixa tensão? Afinal de contas, a norma se limita a esse tipo de circuitos de instalações elétricas de baixa tensão. Segundo essa norma, está escrito nela, a baixa tensão é uma tensão menor ou igual a 1000 volts em corrente alternada, com frequência menor que 400 Hz. 400 Hz é uma frequência que pode parecer estranho para você como frequência limite para você determinar. Só que, por exemplo, os circuitos de aviação, muitos deles são feitos em 400 Hz. Então, talvez em aeroportos, você venha encontrar, caso venha trabalhar com instalações elétricas, circuitos de 400 Hz. Já também são válidos para baixa tensão os circuitos menores, ou melhor, cujas tensões são menores que 1500 volts em corrente contínua. Isso mesmo, essa norma regula circuitos em corrente contínua. Você pode ter achado estranho, mas no final das contas, como eu disse a você, essa norma regula também circuitos industriais.
E dentro da indústria, há muitos circuitos em corrente contínua com tensões diversas para alimentar equipamentos diversos. Então, essa norma regula esse tipo de circuito também. Mas onde essa norma não cabe? Ela não cabe só nesse universo, o etc. está aqui por causa disso. Lembre-se sempre, você deve consultar a norma para ter as informações completas. Eu coloco aqui um breve resumo. Ela não se aplica à tração de veículos, seja veículo elétrico, seja veículo terrestre, marinho ou aéreo. Então, a tração, ou seja, o motor elétrico sendo alimentado para fazer um automóvel se mover, por exemplo, não está regulamentado de acordo com essa norma. Pegue norma específica sobre isso. Instalações elétricas nos veículos. Então, todo aquele circuito elétrico que você tem de fazer, por exemplo, para adicionar um ar-condicionado no veículo, não está regulado por essa norma. Rede de distribuição e iluminação pública. Mesmo que as tensões estejam nesses valores em corrente alternada, ou seja, são abaixo de 1000 volts em corrente alternada com frequência de 60 Hz, ou seja, menor do que 400, ela não cabe aqui dentro dessa norma. Para esses circuitos de redistribuição e iluminação pública, consultar norma específica para isso. E há outros cenários no qual a norma não cabe e você deve consultar a norma. Mas vamos discutir um pouquinho a respeito não somente da NBR, mas de outras mais. Então eu coloquei aqui um pequeno circuito. Uma pequena planta baixa. Essa planta baixa será a base do nosso projeto de instalação elétrica. Afinal de contas, a gente vai usar a planta baixa para fazer exatamente as definições de posições, de quantidade de circuitos e de quantidade de elementos que nós teremos. Quantidade de elementos eu me refiro, por exemplo, a tomadas e ponto de iluminação. Eu não vou usar nenhuma simbologia aqui baseada em norma, eu quero fazer rabiscos mesmo, porque essa aula, como eu disse a você na apresentação do curso, é uma aula didática. Depois nós vamos para a aula rigorosa sobre o ponto de vista de simbologia também. Você tem uma caixa de entrada, no qual você coloca os seus disjuntores, e você precisa saber, por exemplo, quantos pontos de luz são necessários que existam, por exemplo, no banheiro. Quantos pontos de luz devem existir, por exemplo, nessa região? Afinal de contas, esse imóvel tem 2 cômodos. Um cômodo que é o banheiro e outro cômodo que é todo o resto da casa. E você precisa saber não somente a quantidade de pontos de luz, como deve saber também as potências desses pontos de luz. O mesmo se refere às tomadas. Afinal de contas, as tomadas devem estar em posições específicas, em quantidades específicas, determinadas por norma também. Tudo isso quem determina é a própria norma. Aqui, por exemplo, eu tenho um banheiro que está incompleto. Note que meu banheiro aqui tem uma porta e não tem o chuveiro, não está completo. Eu não terminei essa planta de forma completa. Então, saber a posição do chuveiro aqui era determinante para você saber onde colocar o circuito que vai até o chuveiro. Onde estará o chuveiro? Se ele não está feito aqui, ou ele estará aqui? Por isso mesmo que é importante que, além da planta baixa, a gente coloque também o layout dos móveis. Se for possível você ter esse layout, é muito importante, porque a norma determina a quantidade de tomadas, por exemplo, mas é muito conveniente que você saiba a posição, por exemplo, da cama. Assim você colocaria a tomada próximo à cama e não mais distante, entre outros itens mais. Ou seja, a norma regula quantidades, regula até posições, mas ela não pode fazer certos trabalhos que são feitos somente quando você tem um layout completo da sua residência, da sua instalação. O que então a norma define? Ela define os princípios fundamentais contra choques elétricos. O que é definir princípio fundamental contra choque elétrico? Basicamente é aterramento. Você garantir que todos os circuitos tenham um dos terminais um ponto ligado à Terra. A Terra, no caso de aterramento, é ligada ao planeta Terra. Certamente, atenção onde você não toma choque. Você está agora sentado no planeta Terra e não está tomando choque nenhum. Então, você quer garantir que, dado algum problema, quando você pegar no circuito, se o circuito estiver aterrado, ou seja, estiver ligado ao planeta Terra, você está numa condição segura. Também lhe dá os princípios fundamentais, a norma sobre sobrecorrentes. Afinal de contas, toda vez que houver um mau uso de um equipamento, ou um circuito com algum tipo de problema, a sobrecorrente tem que ser identificada e tem que haver o desligamento de emergência. Então, no final das contas, a norma trata a respeito não somente de questões relacionadas à funcionalidade, mas questões relacionadas à segurança de pessoas e animais, como eu disse antes. Em relação à funcionalidade, a norma garante
que você faça a divisão dos circuitos de forma adequada. O circuito de chuveiro, como a gente vai ver em detalhes futuramente, ele tem que ser exclusivo. Então, vai ter que ter um circuito no chuveiro que leve, um circuito que vá ao banheiro que leve só ao chuveiro. Outro circuito vai levar a iluminação, outro circuito vai levar lá as tomadas. A gente fará a divisão dos circuitos. A gente fará essa divisão dos circuitos baseado na norma e também no bom senso. O bom senso que é financeiro, por exemplo, saber que está fazendo uma casa popular ou está fazendo uma casa de uma pessoa que tem mais dinheiro. Então, você pode criar mais circuitos para deixá-lo mais organizado. A norma te diz o mínimo, mas não te diz o máximo sobre segurança e sobre funcionalidades. Da mesma forma, a norma determina, por exemplo, as potências para as tomadas e de iluminação. Mais uma vez, o bom senso entra, porque ela às vezes diz a quantidade mínima que tem que ter, mas não diz a quantidade máxima. Então, você certamente, quando fizer o uso do seu conhecimento para fazer um projeto, sabendo que está fazendo uma casa popular, você não vai colocar muitos pontos de iluminação. Sabendo que está fazendo uma casa de uma pessoa que tem bastante dinheiro, você vai fazer mais pontos de iluminação, porque, inclusive, o arquiteto ou o design de ambiente criou a iluminação específica para a sua residência, ou para a residência que você está fazendo o projeto, que vai exigir muitos pontos de iluminação, por exemplo. Outra norma que a gente deve ficar atento. Aqui eu estava falando da NBR 5410. Agora, tem outras normas que a gente deve ficar atento. Por exemplo, a de simbologia elétrica. A gente precisa escrever de tal forma que as outras pessoas entendam. A norma que regia isso no Brasil era a NBR, ou ABNT-NBR 5444. Essa norma foi cancelada em 10 de novembro de 2014. 10 de novembro de 2014, essa norma foi cancelada. Mesmo assim, até hoje em dia, ela é bastante utilizada nos projetos, ainda que ela não seja norma recomendada. O próprio cancelamento da NBR 5444 sugere ou recomenda que você use a IEC 60417 e também a 60617. Essas normas são as normas recomendadas pela ABNT para você fazer a simbologia elétrica. Nós faremos uso dessas duas normas recomendadas, mas também falarei a respeito da 5444, pois você pode encontrá-la no mercado. Outra norma bastante importante é a ABNT-NBR 8403, que trata da aplicação de linhas e desenhos. Linha contínua e grossa para arestas visíveis, linha contínua e fina para arestas não visíveis, fina ou estreita. O nome da norma é estreita, mas fina é um nome mais didático, né? Linha tracejada, grossa ou fina, arestas não visíveis. Como é que a gente identifica isso no desenho que a gente fez aqui acima e que você certamente terá de fazer uso um dia, caso lide com projetos? Aqui você vê a linha grossa e contínua para arestas que são visíveis. Para arestas que não são visíveis, você tem linha pontilhada. O que é uma aresta? Note que você tem aqui, por exemplo, a parede de uma residência e aqui o telhado. A visão que a gente tem de uma planta é quando você corta ela a 1,5 metro de altura, né? Então você vai e corta e o que você desenha é tudo que você enxerga daqui de cima. Isso aqui eu estou tentando representar um olho, viu? Aqui os cílios do olho. Você tira essa parte de cima da casa e no final das contas fica só com essa parte daqui de baixo da casa. Aí você tem a planta baixa. Quando você faz o desenho, o corte, melhor dizendo, o que te sobra é uma parte da casa que foi cortada. E tudo que você enxerga de cima é o que você representa. Então, aqui você tem uma aresta, esse é um canto. Aqui você tem outra aresta, aqui é outro canto. A aresta visível é a que você consegue enxergar na planta. Mas tem arestas que não são visíveis, coisas que estão, por exemplo, acima de 1,5 metro. Elas foram cortadas, foram retiradas do desenho, mas não foram cortadas por 1,5 metro. Por exemplo, o basculante de um banheiro, ela está acima de 1,5 metro. Então, ela fez parte do corte que saiu, mas ela não é visível pelo corte. Então, ela recebe a linha tracejada, conforme indicado por norma específica. Vamos agora ver uma outra norma muito importante, a NBR 16752. A 16752 trata de desenho técnico, requisitos para apresentação na folha de desenho. Obviamente que a norma trata de cada uma das folhas, A4, A3, A2, A1 e A0. Eu escolhi aqui a
A3 para dar destaque, porque no final das contas, acredito que seja o formato mais comum para pequenos projetos. Então, para pequenos projetos com A3, mas eu uso A2, eu uso A1, eu uso A0. Então, vá nessa norma que eu acabei de mostrar aqui, ó, e veja as características do seu desenho para esses tipos de papel. Você deve ter aqui em verde o tamanho da folha, que é de 420 por 297 milímetros, e deve ter essas distâncias desenhadas, ou seja, o espaço para você fazer o desenho é esse aqui determinado por essas cotas. A legenda deve ter, por exemplo, 180 milímetros, com altura variável. Esse espaço daqui, você deve fazer o desenho, e esse espaço de baixo, você faz o texto, os comentários em relação ao desenho. Caso você não queira fazer dessa forma, você pode fazer, segundo essa mesma norma, o desenho nessa região, e essa região à direita lhe serve para fazer os comentários. Isso é determinação ou orientação da norma NBR 16752. Consulte ela. Outra norma bastante importante é a NBR 13272, que trata a respeito da lista de itens de um projeto feito em desenho técnico. Então, a gente chama isso de lista de materiais, não é isso? Depois que você faz o projeto, você precisa fazer a lista. E a NBR 13272, ela diz o seguinte, que a lista deve ser apresentada em colunas, de tal forma que tenha o número de referência do item. Quando você chamar uma lâmpada de X no desenho, você deve se referir a ela aqui como X, para que a pessoa saiba em relação à lâmpada. Então, são o número de referência do item no próprio desenho. Denominação. Se você botou um diodo no circuito, você deve escrever diodo do tipo Zener, por exemplo. Você pode usar de forma compacta algum tipo de sigla, desde que não comprometa o entendimento. Tem que ser uma sigla de uso popular. Por exemplo, LED. Todo mundo sabe o que é LED, né? Mas LED não é um nome, LED é uma sigla. Quantidade. Quantas unidades vai ter quantas unidades tem no projeto? Quantas tomadas simples tem no projeto? Aqui você diz as quantidades para que as pessoas possam comprar. Referência. Aqui serve para itens que você não obrigatoriamente detalhou no seu projeto. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você colocou um motobomba, e no projeto você simplesmente fez um desenho de motobomba, mas não detalhou mais em relação a isso. Esse desenho do motobomba está num outro projeto, desenhado de forma detalhada num outro projeto. Você deve colocar aqui na referência exatamente essa condição, dizer detalhes a respeito do motobomba está na folha número tal, do projeto tal, ou está descrita no documento tal, e assim vai. Então essa referência serve para isso. Se você não tem nada mais a falar, deixa vazio. Uma lâmpada não vai precisar provavelmente de alguma referência especial. A coluna material determina o tipo e as dimensões do material que vai ser utilizado. Há a possibilidade também de você adicionar outros itens, como por exemplo, número de estoque, unidade de medida, condições de fornecimento e observações. As observações é o item da coluna que você coloca tudo que você não conseguiu escrever em nenhum outro item. Aquilo que foi especial e não coube em nenhum outro item de uma das colunas anteriores, você coloca em observações. Número de estoque, pode ser que o equipamento seja referenciado na empresa que você trabalha com um outro código. Então, você coloca aqui o código da sua empresa. Unidade de medida. Pode ser que um material seja conhecido, ou melhor, seja vendido, comercializado, tipicamente com duas unidades diferentes, como, por exemplo, metro e centímetro. Outra coisa, condições de fornecimento. Produto só pode ser entregue depois de 10 dias após o faturamento. Então, você escreve lá e sabe, esse produto é um produto crítico, ele demora para chegar, deve ser comprado antes, quando a lista de materiais chegar no departamento de compras. Enfim, discutir todos os itens da norma que eu queria. E no final das contas, discutindo todos os itens da norma que eu queria, vale a pena a gente fazer um resuminho. É a norma 5410 que baliza os projetos de instalações elétricas em baixa tensão. Então, esse código deve ficar em sua cabeça. Outra norma muito importante que nós faremos muito uso trata da simbologia elétrica, que são as normas NBR 5444 e as IEC 60617 e IEC 60417, sendo que a NBR 5444 está cancelada, mas continua sendo
muito utilizada para balizar a simbologia dos projetos elétricos, e eu não posso ignorar isso. Afinal de contas, muitas das pessoas que acompanharão o meu curso encontrarão essa simbologia nos seus projetos, ainda que a norma recomendada pela ABNT, agora, na verdade, as normas são essas duas, que são normas internacionais que não têm ainda versão brasileira.